Olá, estamos de volta para mais uma aula do Adobe Fireworks CS5. Nessa aula vou mostrar algumas opções de desenho para que nós possamos começar a trabalhar com os nossos layouts. Quando você quer criar você já está com o Fireworks aberto e você quer criar um arquivo novo, você pode vir aqui em Arquivo e escolher a opção Novo. Ou então, aqui na barra de ferramentas, você também pode escolher a opção Novo. Clicando em Novo, ele vai abrir essa janela que eu já mostrei, onde você vai definir a largura, a altura, a resolução e o fundo. E clique em OK, ele vai criar um novo arquivo aqui, ó, sem título 2, porque eu não salvei ainda. Aqui eu tenho 1 e aqui eu tenho 2. Quando eu salvar, eu vou escolher aqui, Arquivo, Salvar. Eu vou salvar esse aqui na área de trabalho mesmo. E vou pôr o nome aqui para ele. O tipo é Fireworks, PNG, né, arquivo padrão do Fireworks. Clico em salvar e agora aqui ele mostra o nome do meu arquivo. Esse não está salvo, então está como sem título 2. Esse aqui já está salvo, então está como teste PNG. Nesse arquivo eu vou começar a trabalhar com as opções de desenho. Aqui embaixo eu posso escolher o zoom para aumentar ou diminuir. Às vezes, quando o arquivo é muito grande, ele vem aqui com o zoom reduzido. Então, sempre você tem que cuidar aqui o tamanho do seu zoom. O tamanho real dele é o 100%, tá? Se ele tiver maior, às vezes as imagens vão aparecer feias aqui, porque ele perde a qualidade quando eu aumento o zoom. Se tiver muito pequeno, você desenha aqui pensando que está um tamanho e na hora de você visualizar ele vai estar bem maior. Então, sempre cuidado com o zoom aqui, para que ele esteja, né? Se você quer deixar ele menor para trabalhar, beleza, mas depois deixe no 100% para você ver o tamanho real. Então, nós vamos começar a trabalhar com os desenhos. Como eu falei aqui nessa barra de ferramentas, eu tenho a opção de vetor. Ela é separada por categorias, então as ferramentas de seleção, que é essas 4 aqui. Bitmap somente para imagens que eu abri aqui dentro. E o vetor é onde eu vou desenhar. Então, nós vamos utilizar para a criação dos layouts o vetor e o web, que aqui eu posso criar os menus, fatias, e aqui é só para bitmap. Começando aqui nas ferramentas, eu tenho a linha, a caneta, a elipse, dentro da elipse, que foi a última que eu usei, então depende, aqui nem sempre às vezes vai estar a elipse, depende a última que foi utilizada. Dentro, clicando ó, nessa setinha que aponta aqui, eu tenho o menu desdobrável, né? Então, eu tenho retângulo, elipse, polígono, arredondado, bezel, chanfrado, conexão. Tenho várias opções aqui de desenho que eu posso criar. Então, dentro dessa ferramenta aqui. Tenho a ferramenta de texto, que nós vamos utilizar para digitar. Tenho a opção forma livre, para criar desenhos com a mão livre. Dentro eu tenho alterar forma da área, quando eu desenhei, alterar o caminho para acrescentar pontos e para subtrair pontos. Então, tudo isso funciona com a ferramenta forma livre. Ainda tenho a opção de faca, mas a faca não está disponível porque só quando eu tenho um desenho selecionado. Eu vou começar pelos mais comuns aqui, que são as ferramentas de desenho retângulo, elipse, polígono. Então, basta eu clicar sobre a ferramenta, vir na tela, clicar e arrastar. Ela está branca. Essa latinha de tinta indica a cor de preenchimento, ela está branca. Então, eu vou trocar, vou escolher uma outra cor. Então, aqui eu altero a cor do meu objeto. E aqui também eu altero. Então, eu tenho as propriedades, agora são desse objeto e não mais da tela. Tem várias propriedades aqui que eu vou explicar depois cada uma delas. Então, clico e arrasto. Se eu quiser fazer um quadrado, eu seguro o Shift. Olha aqui na largura e na altura aqui embaixo, 100 e 100. Então, quer dizer que esse objeto tem a mesma largura e a mesma altura, porque eu segurei o Shift na hora de criar. Aí eu quero selecionar esse objeto agora.
eu venho na ferramenta Seleção, que é o ponteiro, esse pretinho, clico em cima, os pontinhos azuis em volta indicam que esse objeto está selecionado. Clico no outro, seleciono o outro. Quero selecionar os dois, clico fora, arrasto, circulo tudo e solto. Eu seleciono tudo. Ou clico em cima de um, seguro o Shift e clico em cima do outro. Ele vai selecionar também. Para mover, só clicar em cima e arrastar. Aqui embaixo nas propriedades, eu vou mostrar as propriedades desse objeto. Para qualquer outro que eu desenhar, é a mesma coisa, as propriedades são as mesmas. Então, selecionei ele com a ferramenta Seleção. Agora, aqui eu tenho a opção de cor, então posso trocar a cor do meu objeto. Todas elas são cores sólidas. Quando eu coloco o mouse sobre a cor, aqui em cima ele mostra o código hexadecimal da cor. Se eu quiser tirar a cor desse objeto, eu clico aqui no botão transparente também. Aí eu removo a cor. Quero colocar cor de novo, ou escolho aqui, ou escolho aqui na latinha. Tanto faz qualquer uma das duas opções. Aqui eu vou explicar depois, porque eu estou trabalhando com cor sólida. Depois eu vou mostrar as opções de gradiente para você criar os degradês. Então, depois, em seguida, nós vamos ver como criar outros tipos de preenchimento. Seguindo aqui, eu tenho o contorno. Nesse lápis, ó, a latinha de tinta é o preenchimento, o lápis é o contorno. Eu não tenho contorno, ó, tá transparente. Eu vou clicar aqui e vou escolher uma cor de contorno. Escolhi o preto, pode observar que já ficou preto. Clicando aqui e arrastando, eu posso alterar a espessura do meu contorno. Ou então, eu clico e digito e dou um Enter. Aqui eu tenho a opção, aqui é interior, aqui é ao centro do objeto e aqui é exterior, para fora do objeto. Ele vai ficar, ó, diferente conforme o que você escolher. Ainda aqui eu tenho a opção para escolher a categoria, que é o tipo. Então, aqui em aquarela, por exemplo, eu tenho intenso. Eu vou deixar mais grosso aqui. Olha que bacana. Então, dá para você escolher outros tipos aqui. Lápis de cera, se você passar o mouse em cima, ó, ele vai mostrar o modelo. Não sei se ficou muito grosso, né? Vou deixar ele externo. Ao centro. Trocar para ver. Aqui é só você ir trocando para ir vendo as diferenças. Aleatório, ó, confete, fio, pontos, pelos, quadrados. Artificial tem 3D, borrifo, 3D, brilho. Tem várias opções de contorno que você pode escolher aqui. Texturizado. Então, é só você escolher. Aqui do lado, da onde está o tamanho, você escolhe a categoria. E aqui a borda. Se ela vai ficar suave, ó, bem suave ou bem intensa. Então, bem definida ou bem suave. Dependendo para o tipo de objeto que você vai criar, você pode deixar ela suave, fica mais interessante. Textura, posso colocar uma textura no meu contorno, para ficar toda quadriculada, vertical, lixa, rachura. Então, tenho várias opções aqui de textura que eu vou colocando e você vê qual você acha mais interessante aí para o teu objeto. Aqui você pode deixar a textura mais intensa ou menos também, ó. Mais definida ou menos definida. Então, é só escolher também aqui do lado. Ainda tem a opção de arredondamentos para arredondar os cantos do meu objeto. Então, vou aumentando aqui em porcentagem. Tem a opção de pixels também. E vou arredondando os cantos do meu objeto. Ele vai ficando mais arredondado. Aqui nas propriedades ainda, na fila de baixo, eu tenho as opções de tamanho, largura e altura. Então, eu quero a largura de 300 para esse objeto por 300. Então, fiz ele, ó, 300 por 300.
Ah, quero 200 por 150. Então, clico aqui, digito, dou um Enter, clico aqui, digito, dou um Enter. Aqui é a posição. Eu vou pôr 0 no X e no Y. Ele vai ficar bem no cantinho da minha tela. Aí, eu vou colocar 20 e 40. Então, joguei 40 para baixo e 20 aqui. Isso eu posso mover também, ó. Aí, eu movo, ele vai mudando aqui, para onde eu quiser. Eu clico e arrasto, ele vai mudando a posição do meu objeto aqui. Tenho também a opção de textura para o preenchimento do objeto dentro. Aí, eu posso deixar mais ou menos aqui na porcentagem. Vou escolhendo aqui, tem vários tipos de textura também para pôr dentro do teu objeto. Aí, às vezes você vê uns botões bem interessantes na internet, você pensa, como será que o pessoal fez isso? Você pode trabalhar direto aqui as texturas. A suavização do objeto, então, difusão, vou aumentando aqui, ele vai ficando mais suave em volta, então também posso alterar isso aqui. Se eu deixar suavização, ele vai ficar normal com as bordas suaves. E intenso, a borda fica bem definida. Aí, você geralmente usa suavização. Então, essas são as propriedades de todos os objetos. Aqui nós temos outras propriedades que eu vou mostrar depois, porque são filtros, opacidade. Aqui a opacidade é bem interessante, ó, é só você mexer aqui. Se eu colocar ele por cima, trazer aqui. Olha, ele vai ficando, ó, transparente. Eu consigo ver o de baixo. Ó, que legal. Então, a opacidade do objeto. 100% ele cobre tudo, ok? E se eu colocar menos, ele vai ficando transparente e vai mostrando a parte de trás. Isso aqui, normal. Aí, depois, as outras aqui dos filtros eu vou mostrar mais detalhadamente. Isso para qualquer objeto que eu fizer. Selecionei o outro, tenho todas as mesmas propriedades. Vou desenhar uma elipse, tenho as mesmas propriedades. Então, essas propriedades são para todos os objetos que você desenhar aqui. Desenhe alguns objetos, teste essas propriedades e já eu vou dar continuidade nos outros desenhos. Por essa aula é só. Até a próxima!